Salve, salve, senhoras e senhores! Primeiro vídeo de 2025. Primeira cerveja do ano. Ô, produção! Chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer. E agora nós vamos fazer uma Pale Ale, América Pale Ale, uma Sierra Nevada, estilo Sierra Nevada, novamente, né? Já tem mais de um ano que eu não faço ela, mas é basicamente uma Pale Ale. Aqui tem 5 quilos de malte Pilsen com 400 gramas de Cristal 150. Cristal 150, que é um malte caramelo, né? Caramunique 2, né? Caramelo 60L, Caramunique 2, o Cristal 150, Caramelo 130. Todos são os mesmos maltes, né? Com nomes diferentes. Aqui no caso é o Cristal 150. Vamos fazer aqui, né? Dissolvendo as pelotas, a água. Total 35 litros de água e estamos com 67 graus de temperatura. Agora eu pus, né? Aí ó, 67. Eu pus bateria no digital, né? Para não ter que ficar abrindo a panela. Então aqui vocês já sabem como é que funciona aqui na Black House Beer. Eu uso água total. Não faço lavagem dos grãos, não faço recirculação. Voltando com o termômetro de cervejeiro, que está tudo dissolvido. Nós vamos, ó, tampar, sem cortes. $60 minutos de mosturação com tudo tampado. Daqui a pouco a gente volta. Salve, senhoras e senhores. Aí, ó, o que eu falo da panela, ó, que tampa desse jeito? Começamos com 67, né? Já tem 1 hora e 20 minutos. Tá com 66,1. 1 hora e 20 minutos. Já converteu tudo. Agora nós vamos destampar, religar o fogo, erguer o cesto, deixar escorrer e partir para a fervura. Segue o jogo. Senhoras e senhores, vocês viram aí após 1 hora e 25 minutos de mosturação, manteve a temperatura, estava 66 graus, nós religamos o fogo e agora vamos erguer o cesto para partir para a fervura. Esperar escorrer, daqui a pouco a gente volta. O fogo já está ligado, partiu fervura. 60 minutos do final, 10 gramas de Columbus na nossa Pale Ale das Alterosas. Acabei de inventar esse nome, depois eu explico para vocês. Vamos que vamos. Trinta minutos finais. Mais 10 gramas do lúpulo Columbus. 30 minutos finais, mais 10 gramas de Columbus. Senhoras e senhores, 0 minuto, mais 30 gramas de Columbus. E vamos desligar o fogo e partir para o resfriamento. Desligando o fogo. Resfriamento acontecendo, água sendo armazenada para ser usada depois, né? Reaproveitamento. E estamos agora em 89.
Rapidinho caiu para 89, tá? 88. Vai caindo muito rápido. A ferramenta aqui é eficiente. Hoje eu nem estou usando a chopeira com gelo. A chopeira com gelo tem que ser programada, né? Você tem que fazer gelo. Então, vamos que vamos. O Whirlpool a frio. Nossa cerveja Pale Ale Alterosa. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, senhoras e senhores. Jogando para o fermentador a nossa APA. Ó. E que ela está mais clarificada do que dentro do fermentador, né? Porque no começo vai um pouquinho de trube, né? Mas vai ficar tudo limpo no final. Ó. Olha aí, ó. A cor lá dentro e a cor aqui, ó. Vamos que vamos. É isso aí, senhoras e senhores. Fim de tarde em BH. Estamos fazendo a nossa APA das Alterosas. E agora, inocular nossa levedura, o S05. Dessa vez não é lama não, levedura hidratada. E agora vamos colocar no mosto, né, da própria cerveja, né? Vamos jogar no mosto. Ó, fim de tarde em BH. E estamos aí. Agora, só deixar. Segue o jogo. Nosso starter da US05. Após 20 horas, né? Vou deixar mais umas 4 horas aí. Ficou parado. Agora vamos voltar a agitar, né? Segue o jogo. É isso aí, senhoras e senhores. Inocular o starter da levedura, o S05, na nossa cerveja. Starter feito com o mosto da própria cerveja, né? Vamos aqui inoculando o S05 na nossa cerveja, a nossa Pale Ale das Alterosas. Pale Ale das Alterosas é uma homenagem a Minas Gerais, a Belo Horizonte, lugar que eu moro. Trabalhem, meninas. Nossa Pale Ale das Alterosas fermentou em 6 dias a 16 graus. Final da fermentação, subimos a temperatura para 18. Ficou 2 dias no descanso de diacetil. Agora, fazer o dry hop. Nossa Pale Ale das Alterosas, após 7 dias, chegou ao fim da fermentação. 7 dias contando fermentação e descanso de acetil, que foi de 1 dia. 6 dias fermentando a 16 graus e 1 dia a 18 graus de descanso de acetil. Agora baixei para 0, já está em 7 graus. Vou fazer nosso dry hop. 50 gramas de Mosaic. 50 gramas de Mosaic. Vamos tampar. Tudo ao vivo. Tampar. E vamos esperar mais 2 dias. Depois de 2 dias, vou colocar gelatina mais 1 dia
E aí, embarrilhamento. Vamos pra cima. Após 2 dias de dry hop, agora vamos abrir e jogar nossa gelatina. Está há 2 dias, há 3 dias a 0 grau. Agora nós vamos abrir e jogar nossa gelatina, que está aqui, ó. Vamos jogar. Adicionamos a gelatina. Vou deixar mais de hoje para amanhã, né? Gelatina geralmente eu deixo um dia só. Mas como é véspera de feriado, hoje é dia 1º. Então a gente pode deixar 2 dias, né? Daqui a pouco a gente volta. Embarrilhando a nossa cerveja Pale Ale das Alterosas. Daqui a pouco, carbonatação forçada. Pale Ale das Alterosas, sendo embarrilhado aqui na Black House Beer. Pale Ale das Alterosas sendo carbonatada. 25 litros no total. Tá aí, ó. Carbonatação forçada lenta. Daqui a pouco, degustação. Salve, salve, senhoras e senhores. Aqui está a nossa Pale Ale das Alterosas. Olha essa espuma, galera. Olha a responsa. Foca. Olha essa espuma. Cara, parece um sorvete, né? Olha essa cor. Olha essa cor, cara, de Pale Ale das Alterosas. Vocês viram aí como foi feita? Tá na descrição do vídeo toda a receita. Columbus na parte quente, Mosaic no dry hop. Pale Ale clássica. A base de maltes é a mesma, quase a mesma da Sierra Nevada. Eu fiz uma modificaçãozinha na Sierra Nevada para ser a Pale Ale das Alterosas. É uma homenagem a Minas Gerais, a Belo Horizonte, terra das Alterosas, né? Por causa das montanhas que temos aqui em Minas, né? Temos muitas montanhas. É que toda a rua é em cima de um morro. Não tem ninguém que mora na reta. Todo mundo mora em cima de um morro. Pirambeira. E estamos aqui. Olha aí que beleza, perlagem. Infelizmente, senhoras e senhores, a minha iluminação aqui não é boa, mas não é adequada para cerveja, né? Eu tô sem outro celular aqui para pôr uma luz atrás. Mas olha aí, ó. Olha aí, ó. Várias nuances, ó. Vamos ao aroma. Cara, o aroma aqui é do Columbus, que é muito bom de aroma, né, cara? Cítrico, herbal, Mosaic, que completa tudo, né, cara? Tem muito condimento Mosaic, cara. Muito condimentado, sabe? É que muita gente não consegue ver, não consegue perceber, não tem aptidão para perceber isso. Eu tenho uma certa aptidão para os temperos, para o que é condimentado, entendeu? Tem um abacaxi aqui, cara, abacaxi maduro. Sabe quando você vai na feira e tem aquele abacaxi que madurou muito? Amadureceu muito? Tem aqui. Não sei se é do Mosaic ou se é do Columbus. Acho que é do Mosaic, o abacaxi que tá aqui, ou a combinação dos dois, né, cara? Eu não sou sommelier e a maioria de nós não somos, né? Então, o que importa é que é o que eu tô percebendo. Talvez outra pessoa chegaria aqui e perceberia outra coisa. Ó, a foto pra capa. Vamos ao paladar.
Senhoras e senhores, refrescante, cítrico, resinoso. E tem aqui esse abacaxi, até no paladar. Tá sensacional. Pale Ale das Alterosas. Essa também vai ficar junto com a IPA da Rainha, junto com a Bock, né? Com a Dunkels Bock e com a Bohemia Pilsner. Na liderança aí do canal, viu? Fora a Scotch Export. As três, né? De ano passado. O vídeo tá aí, ó. Retrospectiva Black House Beer, as cervejas de 2024. Tem uma playlist aí. Eu elegi as três melhores, que foi a Bohemia Pilsner, a Scotch Export e a Dunkels Bock. E essa aqui agora entrou, cara. Essa aqui entrou junto com a IPA da Rainha. Ó, maravilhosa. Vou até... Vamos... A copa assim não é legal, né? Vamos fazer aqui, calma aí. Ó, olha aí. Tá assim, gente, fazendo muita espuma. Deixa eu explicar pra vocês. Porque tem dois barris, dois post-mix aqui dentro. Um de 10, que é um que eu tô tirando esse, que já tá carbonatado. Mas tem um de 20, de 19, com a mesma cerveja, que ainda vai precisar de mais uns 2 dias para carbonatar. Então eu não mexo na pressão. Eu deixo ali 1.8. Então eu tô servindo com a pressão de 1.8. Aí faz isso. Mas se eu regular a pressão ali para 1.0, ou igual fechei o gás, tirar mais uns 2 copos, ela já vai servir com menos espuma. Mas eu não ligo porque fica bonito no vídeo e protege a cerveja, a espuma, e vocês veem que a espuma é cremosa, bolhas minúsculas, e eu estou aqui conversando com vocês para vocês perceberem também que a espuma é persistente. Eu fiz um vídeo aí respondendo aos inscritos sobre isso, espuma persistente. É você não fazer parada proteica quando não precisa. Fica fazendo parada proteica sendo que você não está usando cereais não maltados. Parada proteica é só quando usa cereais não maltados. Aveia, trigo, centeio. Cereais não maltados? Parada proteica aos 50 graus, 15 minutos, 10 minutos, ok. Só está usando malte? Não faça parada proteica que vai detonar a sua espuma. Outra coisa também é um copo com detergente, um copo engordurado. Essas coisas aí que eu dei o toque tudo lá. O vídeo está no canal. Como manter sua espuma. No caso aqui, o processo foi todo feito de maneira correta. Então você tem essa espuma aqui, ó. Celular não dá para mostrar. A luz. A foto de capa. Então tá tudo certo. Vamos de novo, para vocês que ficam pulando o vídeo. Aroma: frutado, cítrico, herbal, resinoso. Isso é por causa da combinação de 2 lúpulos, gente. Às vezes a gente fala isso tudo, pessoal. Tem isso tudo aí? Cara, se você ler a ficha técnica de um lúpulo, a ficha técnica de um lúpulo tem mais de 5.000 possibilidades. Porque é feita uma pesquisa com centenas e milhares de pessoas. Entendeu? Porque cada pessoa tem uma sensibilidade. Tem coisas que eu não vou ver no Mosaic, que você vai ver. Tem coisas que eu vejo que você não vai ver. Então, é isso. Então, por isso que eu falo, tem resinoso, cítrico, frutado, frutas amarelas, abacaxi maduro, né, que eu falei lá no começo. Muito presente. Paladar. Cítrico, resinoso, maravilhoso. Tem um herbal também. Tudo perfeito. Então, senhoras e senhores, tá aí a nossa Pale Ale das Alterosas, ou Alterosas Pale Ale, né? APA, Alterosa Pale Ale. Tá aqui uma homenagem à nossa cidade aí, Minas Gerais, Belo Horizonte.
João Monlevade, que também é montanhoso, até no nome. Vamos com tudo. Primeiro vídeo de 2025. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte da família Black House Beer, que está sempre aí comentando, compartilhando, dando opinião, fazendo perguntas. Eu agradeço de coração. Não sou merecedor, vocês são extremamente gentis. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!